Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Físico-Química A do 10º ano, no tema da ligação química, mais concretamente trabalhando as ligações covalentes, que são ligações entre dois ou mais, né? São ligações entre não metais. O exercício é o seguinte: dois átomos de nitrogênio, ou também conhecido como azoto, que temos ali. Percebemos que o número atómico é igual a 7, ligam-se para formar uma molécula de diazoto, ou seja, N2. A pergunta 5.1 diz-nos o seguinte, ou pede-nos mais concretamente: escreva a fórmula de estrutura de Lewis da molécula N2. Na questão 5.2, de entre os eletrões de valência dos átomos de nitrogênio, quantos vão efetivamente participar na ligação química, depois quantos pares de eletrões não ligantes constituem a molécula de diazoto, e depois de uma quarta questão referente à classificação da ligação estabelecida. Bem, vocês nestes exercícios, ou seja, para saberem a forma de estrutura de Lewis da molécula, vocês vão começar por fazer a distribuição eletrónica. Então sei que o azoto tem número atómico 7, o número atómico não é bem o número de eletrões, mas é o número de prótons, e nós sabemos que num átomo, ou seja, as cargas são neutras, o que quer dizer que o número de prótons é igual ao número de eletrões, o que quer dizer que o azoto como átomo tem 7 eletrões. Fazendo a distribuição eletrónica, nós vamos ter no primeiro nível 1s2, depois 2s2, parem 2 e 2, 4, 2p3. Numa ligação, para vocês formarem a estrutura, apenas participam na forma de estrutura os eletrões do nível de valência, ou seja, deste nível 2, onde contabilizamos 5 eletrões. Pensando na regra do octeto, o que é que nos diz a regra do octeto? Todos os átomos ficam estáveis com 8 eletrões no nível de valência, à exceção do hidrogênio, que fica com 2, mas nós não estamos perante o hidrogênio, estamos perante o azoto, o que quer dizer que para ele estabilizar, ele precisa de 8. Então, pensando, o que é uma ligação covalente? Uma ligação covalente é uma ligação entre não metais, onde há uma partilha de eletrões, ao contrário, por exemplo, da ligação iónica, que é uma ligação entre um metal e um não metal, onde aí não é uma questão de partilha, mas sim uma questão de cedência. O metal cede e o não metal recebe, ok? Aí na ligação iónica não é partilha, é cedência. Um ganha, o outro perde, ponto. Ligação covalente, há uma partilha de eletrões. Os eletrões depois vão estar nos dois átomos, ok? Não só num, nem não só no outro, mas nos dois, vão viajando pelos dois, entre aspas. O que quer dizer, e pela regra do octeto, né, o nitrogênio há de ficar estável com 8. Se tem 5 no nível de valência, quer dizer que o azoto há de querer estabelecer 3, há de querer partilhar, né? Ele tem que ganhar mais 3, Então, se nós temos uma molécula de diazoto, quer dizer que estabelecendo assim a estrutura, vou ter assim aqui um azoto, vou ter assim aqui outro azoto, e se ele quer partilhar 3, então eu vou já colocar assim aqui 3 apontados. Reparem que o outro azoto, visto ser outro azoto, né, também quer partilhar 3, então dos 5 que ele tem, dos 5 aqui estão 3, depois teria que colocar obviamente mais 2, participam sempre nesta montagem apenas os eletrões de valência. O outro, como é azoto, também quer partilhar 3 e obviamente tem 5. O que quer dizer que vamos estabelecer uma ligação desta ordem. Assim, assim e assim. Passando então para a estrutura de Lewis, nós vamos ter a molécula, quer dizer, a estrutura de Lewis, no fundo é depois desta montagem, cada par há de ser representado com um segmento de reta. Ou seja, devemos ter N, assim que aqui com um par não ligante, e devemos ter assim aqui esta ligação com o outro átomo de azoto. Que tipo de ligação é esta? Isto é uma ligação... Vocês às vezes confundem, são 3 ligações simples. Não, mentira. Vocês terem 3 ligações simples,
teriam que ter um átomo, percebem, com... Não faz muito sentido, mas por exemplo assim. Assim é que teriam 3 ligações simples. Tem esta ligação simples entre este azoto e este hidrogênio. Aqui tem esta simples entre o azoto e outro hidrogênio. E aqui teriam outra ligação. Neste caso seriam 3 simples. Mas aqui não são 3 simples, porque a ligação é com o mesmo átomo. Então vocês aqui têm uma ligação covalente, não simples, não dupla, mas tripla, ok? Uma ligação covalente tripla é uma ligação covalente que se estabelece entre dois átomos com 6 eletrões partilhados, ou 3 pares, se quiserem pensar. Então será uma ligação tripla e, até mais concretamente, poderia dizer que era uma ligação covalente tripla apolar. Falando aqui um pouco da polaridade das ligações, a ligação há de ser sempre apolar se estiverem a tratar uma ligação entre átomos iguais, que é o caso, estamos a ligar azoto a outro átomo de azoto. Se estivéssemos a ligar azoto, por exemplo, a hidrogênio, aqui a ligação já não era apolar, mas sim polar, porque os átomos sendo diferentes, quer dizer, a distribuição não seria simétrica. O elétrão, devido ao azoto ser mais eletricamente negativo, quer dizer, o elétrão partilhado ficava um pouco mais tempo no azoto e andava ali no hidrogênio, mas havia de ficar um pouco mais tempo no azoto e menos no hidrogênio. Daí dizemos que a ligação seria polar. Quando a ligação é estabelecida entre átomos iguais, a ligação será sempre apolar, ou seja, temos uma ligação com a carga distribuída de forma homogénea, daí apolar. Não há polos não há polos diferenciados, ok? Bem, depois de fazermos então aqui a estrutura de Lewis, ou seja, esta primeira questão estaria resolvida, esta é a estrutura, a forma de estrutura de Lewis. Depois na questão 5.2, de entre os eletrões de valência dos átomos de azoto, quantos vão efetivamente participar na ligação química? Quer dizer, quantos é que participam na ligação? Participam 3 pares. Cuidado, uma coisa é perguntar os eletrões, outra coisa é perguntar os pares. Se tem uma ligação tripla, né, estão 6 eletrões a participarem nesta ligação, como podemos visualizar aqui nesta primeira abordagem que fizemos à estrutura. Estão 6 eletrões, 3 deste azoto, mais 3 deste azoto, a participar na ligação. Então teria aqui 6 eletrões. Agora a questão 5.3. Quantos pares de eletrões não ligantes? O que é que são pares de eletrões não ligantes? São os pares que não participam na ligação. Quer dizer, tem aqui um par neste azoto e tem um par no outro. Então teria 2 pares de eletrões não ligantes, ok? Na molécula. 5.4. Seleciona a opção completa corretamente a frase seguinte. A ligação estabelecida, já vimos, é uma ligação covalente tripla. Até podemos dizer ainda que seria apolar. Podemos ter aqui assim 2 opções. Eu até montava aqui 2 opções, tipo ligação covalente tripla apolar e noutra opção ligação covalente tripla polar, para obrigar a saberem isto. Sempre que os átomos são iguais, a ligação há de ser apolar. Então seria a opção C e o exercício estaria resolvido. Tenham aqui cuidado nestas questões. Estão a perguntar aos eletrões ligantes. Os ligantes ou partilhados são aqueles que unicamente participam na ligação. Se for pares, basta dividir o número de eletrões por 2, como é óbvio, mas tenham cuidado. Isto é acessível, bastante fácil, por isso tenham cuidado na leitura das questões. Fico-me então por aqui quanto a este exercício. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.